Olá pessoal, nessa aula eu vou falar um pouco mais sobre as características específicas do imperialismo e neocolonialismo que aconteceram na África, né? Um episódio que a gente conhece aí como a partilha da África, tá? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, lembrando o que aconteceu no imperialismo ou no neocolonialismo. O imperialismo ou neocolonialismo, ele acontece especialmente no século XIX, quando duas grandes potências, né, Inglaterra e França, a imagem que tem aqui no fundo mostra o inglês e o francês dividindo o planeta entre eles. Tá? Então, é quando principalmente Inglaterra e França conquistam a África e a Ásia atrás de matéria-prima e mercado consumidor para suas indústrias que surgiram na segunda fase da Revolução Industrial e eles justificam isso através do darwinismo social. Tá? E hoje a gente vai estudar um pouco mais do que aconteceu especificamente na África. Em 1895, a gente tem a chamada Conferência de Berlim, que faz a divisão da África entre as potências europeias. Literalmente, os países europeus se reuniram e eles começaram a distribuir as terras africanas entre eles, dizendo assim, ó, esse território fica para você, esse território fica para você, as regras da invasão são essa e essa, então você pode fazer isso, você não pode fazer isso, você deve fazer isso. Então, isso é o que nós chamamos de a partilha da África. E esse mapa aqui do lado, né, mostra a divisão que aconteceu da África durante esse período do imperialismo, neocolonialismo, e ele tem aqui algumas particularidades que são importantes você saber. Primeira coisa, quais são os países que mais conseguiram territórios? A gente consegue perceber, né, pelas cores do mapa que os países que mais conseguiram territórios foram ingleses e franceses. Então a França conseguiu conquistar uma série de territórios que você tem aqui, né, nesse lugar aqui, também Madagascar, né, que foram territórios que foram conquistados pelos franceses. E isso traz consequências até hoje. Né? Por exemplo, alguns dos maiores jogadores de futebol da França não são franceses de nascimento. Né? Zinedine Zidane, hoje técnico do Real Madrid, ou o Karim Benzema, né, atacante do Real Madrid, eles são franceses, mas eles nasceram aqui, na Argélia, no norte da África, porque foi uma colônia francesa. Se você olha o atacante da França, Mbappé, não parece um nome francês. Né? Por quê? Porque a família do Mbappé ela faz parte, né, de uma ex-colônia francesa lá da África por causa desse período, né, do imperialismo, do neocolonialismo. Da seleção francesa campeã de 2018, dos 23 jogadores, 19 tinham dupla nacionalidade. Boa parte deles, né, fazia parte aqui desse lugar aqui, né, das colônias, ex-colônias francesas que existiam na África. E você tem uma série de jogadores que fazem parte da seleção francesa ou que fizeram parte da seleção francesa, né, que não parecem franceses, né, mas que eles têm essa origem africana por causa desse contato que aconteceu entre França e África durante o período do imperialismo. Então, os franceses conquistaram uma boa parte da África. Os ingleses também conquistaram partes estrategicamente importantes. E a principal parte estratégica que os franceses e ingleses conquistaram está aqui, no Egito. Quando os ingleses conquistam o Egito, eles constroem aqui o Canal de Suez. O Canal de Suez faz a ligação entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Morto, encurtando as rotas comerciais passando por aqui. Porque ao invés de você agora dar a volta em toda a África, você passa aqui pelo Canal de Suez e você faz o comércio direto com o Oriente passando pelo chifre da África. Então os ingleses conquistaram esse lugar e fizeram o Canal de Suez aqui. Um outro lugar que os ingleses conquistaram foi a África do Sul. Né? Aqui a gente vai daqui a pouco comentar sobre o que aconteceu nessa divisão da África do Sul. Os portugueses já tinham territórios, né, em Angola e Moçambique, né? Então esses territórios os portugueses já tinham desde o tempo do colonialismo. E você tem aqui mais três particularidades interessantes. Primeiro, essa parte rosa aqui é chamado de Congo belga. Isso foi mais uma fazenda particular do rei Leopoldo da Bélgica do que necessariamente uma atividade do país, né, da Bélgica, para colonizar esse território. Já vou explicar isso para vocês. Essa partezinha aqui
é a Eritreia, né, que é o último reino independente da África, né, a Etiópia atualmente, que foi um reino que os italianos tentaram conquistar e não conseguiram conquistar, né, isso deu origem a uma série de lendas na África, que mais tarde vai aí, dar origem à religião de Jah, né, Rastafari, e tem uma terceira coisa importante aqui, que são os países que menos conseguiram conquistar territórios, que foram Alemanha e Itália. Alemanha e Itália, eles chegaram atrasados nesse processo de imperialismo neocolonialismo. Por quê? Porque enquanto Inglaterra e França já estavam conquistando boa parte dos territórios, alemães e italianos ainda estavam brigando entre si nas guerras de unificação. Quando eles se unificaram e se unificaram mais tarde, né, a Itália em 1848, a Alemanha em 1871, é só depois desse processo de unificação que eles vão conseguir participar da partilha da África. Ou seja, Alemanha e Itália chegaram atrasados nesse processo e por causa disso eles conseguiram conquistar menos territórios. Isso é importante porque depois isso vai ser uma das causas da Primeira Guerra Mundial. A partilha da África, ela provocou uma série de consequências para os africanos. Tá? Por que isso? Primeiro, os países europeus, quando eles colonizaram a África, eles provocaram fronteiras artificiais. Uma coisa muito importante que você precisa saber é que não existe um povo chamado de africanos. Existe o continente África, que é dividido em diversas tribos e etnias diferentes. E muitas dessas tribos e etnias, elas são rivais, elas brigavam entre si. Quando os países europeus formaram os seus países, as suas colônias, eles criaram fronteiras artificiais, desrespeitando os territórios étnicos, as divisões tribais étnicas que existiam no seu tempo. Então eles criaram colônias, países, que misturavam etnias diferentes, desrespeitando essa diversidade étnica que existia, colocando em um mesmo território político, né, em uma mesma unidade política, tribos e etnias rivais. E mais do que isso, eles incentivavam essas rivalidades. Eles pegavam e favoreciam uma etnia para dominar as outras etnias. Se associavam a uma tribo, a uma etnia, e usavam essa etnia como instrumento de dominação sobre as outras etnias. Às vezes, eles até criavam rivalidades, criavam etnias, como o que aconteceu em Ruanda com a criação dos Hutus e dos Tutsis, que eram tribos que não existiam até a presença dos europeus, mas que foram criadas para que os europeus pudessem dominar a maior parte da população. E existia uma violência muito grande na exploração do continente africano. Uma violência contra a natureza, né, como por exemplo aquela imagem que você tem lá em cima, né, das presas de marfim, né, porque os europeus caçaram elefantes e outros animais à exaustão, né, porque eles precisavam do marfim, era uma especiaria, era algo que valia muito para eles, então o continente africano estava à disposição para eles, então eles depredaram a natureza, detonaram a natureza, caçaram um monte de animais, levaram animais à extinção, né, por causa dessa ganância, por causa desse lucro. Mas essa violência, ela não foi só contra a natureza, não foi só contra os animais. Essa violência aconteceu especialmente contra os seres humanos. Tá? E essa violência aconteceu de formas diferentes. Por exemplo, dentro dessa questão do darwinismo social, o branco se via como superior às outras etnias. E os homens brancos começaram a organizar na Europa zoológicos humanos, onde é que eles levavam espécimes de outras etnias, de outras raças, para a Europa e faziam uma exposição dessas raças dentro do seu habitat reproduzido. Então você tinha zoológicos humanos, onde é que as pessoas iam para a Europa e iam ver como é que vivia um índio, como é que vivia um negro, como é que vivia um bosquímano, como é que vivia um chinês. Então eles tentavam reproduzir o habitat daquele espécime e você então via, através das cercas, outros seres humanos como se fossem uma atração exótica, tá? O que é uma violência racial absurda. Agora, essa violência também era uma violência física. E o maior exemplo que a gente tem disso foi o que aconteceu no Congo belga. O rei Leopoldo, da Bélgica, ele quis colonizar uma parte da África. O parlamento belga foi contra. Então, o rei Leopoldo ele começou a comprar propriedades, comprar terras,
transformando toda aquela parte do centro da África que vocês viram no mapa anterior numa grande fazenda particular dele. E esse Congo belga, a colonização do Congo belga foi uma das colonizações mais violentas de todos os tempos. Aproximadamente 15 milhões de pessoas foram exterminadas durante esse período. E uma das maiores marcas da violência que existia era a amputação de mãos, como aparece nas imagens que você tem aqui. Então, a princípio, os belgas eles começaram a fazer uma amputação de mãos como forma de castigo. Então, a pessoa cometia algum erro, eles amputavam as mãos daquela pessoa. Mas eles começaram a usar isso também como estratégia de dominação. A cada 100 pessoas, eles amputavam a mão de uma pessoa para ensinar uma lição de dominação para aqueles povos. E isso começou a se transformar numa dominação sistemática e numa violência sistemática contra os africanos. Então, você tinha belgas que eles tinham cotas de mãos que eles precisavam preencher e eles saíam cortando mãos e pés à torta e à direito, decepando mãos de milhares de pessoas, de mulheres, de crianças e tudo mais. E uma das fotos mais chocantes que tem para mim desse período é essa foto que está logo atrás de mim, na qual você tem um pai que não teve as suas mãos e seus pés amputados, mas ele está olhando as mãos e os pés amputados de uma filha que ele teve, que amputaram as mãos e os pés da sua filha e colocaram diante dele dizendo assim, ó, foi isso que a gente fez com a sua filha, trabalhe pra gente, senão a gente vai fazer isso com mais membros da sua família. Então, esse tipo de violência marcou muito o período do imperialismo ou do neocolonialismo. Tá? Então, a partilha da África ela foi extremamente violenta. Um outro exemplo que a gente tem da partilha da África foi o que aconteceu na África do Sul. A África do Sul ela foi primeiro dominada pelos portugueses, durante o período logo do colonialismo, enquanto o Brasil estava sendo colonizado, a África do Sul também foi, mas depois os holandeses invadiram a África do Sul, durante o período da União Ibérica, mesma coisa que aconteceu aqui, só que da África do Sul os holandeses não foram expulsos. Então lá no sul da África você tinha uma colônia de holandeses. Esses holandeses, eles se transformaram nos boeres, são os descendentes dos holandeses que colonizaram a África do Sul. Durante o período do imperialismo, a Inglaterra vai tentar conquistar a África do Sul, principalmente porque a África do Sul era rica em minas de ouro e de diamantes. Então os ingleses vão tentar invadir a África do Sul, só que você já tinha os holandeses lá. Então você tem uma guerra que acontece entre os colonos holandeses, chamados de boeres, e os ingleses que estavam conquistando aquele território. Essa guerra, que vai de 1899 a 1902, é chamada de a Guerra dos Boeres. Tá? Quem vai ganhar essa guerra são os ingleses. Mas os ingleses fazem um acordo com os boeres permanecem lá na África do Sul, a posse das minas de ouro e de diamante vai para os ingleses e você tem uma minoria branca, misturada aí de ingleses e holandeses, vivendo na África do Sul junto com uma maioria de negros, de africanos. E é nesse cenário que a gente tem o surgimento de um dos conceitos mais absurdos dessa partilha da África, que é o conceito do apartheid, que significa vidas separadas. Essa imagem que aqui a gente tem aqui do lado é um dos maiores absurdos. É na África do Sul, onde é que você tem um aviso dizendo assim, ó, cuidado dos nativos, cuidado do povo que é o habitante desse território. Onde é que você tem um regime de separação entre uma minoria branca, que tem os privilégios, que vivem em lugares específicos, e uma maioria negra, os habitantes autóctones daquele território, que são dominados pelos brancos nesse regime de separação, que é chamado de apartheid. Tá? Então isso foi uma das consequências que a gente teve dessa partilha da África. No próximo vídeo eu falo para vocês sobre a Ásia, e a dominação que a gente teve da Ásia.